Eu fiz um vídeo aqui no YouTube sobre a faca Pantera Negra da Zaharov e fiz uma pequena comparação com esta aqui, a Cold Steel, modelo Leatherneck Semperfi. E logo depois que eu postei esse vídeo, um amigo meu que tem essa faca aqui, me ligou me puxando a orelha, dizendo que eu não havia sido muito justo, que eu deveria fazer um review especificamente só sobre essa faca aqui, já que eu prefiro a outra. Eu falei muito pouco dessa aqui. Ele achou que essa faca aqui merecia um review específico. Então hoje eu vou falar sobre essa ferramenta aqui, icônica, contar um pouco da história dela, falar sobre todas as características, inclusive fazer justiça, porque apesar de eu preferir a Pantera Negra, tem atividades que eu faço com essa faca aqui, e realmente ela inclusive é melhor do que as outras que eu tenho. Boas-vindas, meu nome é Daniel, e este é o Meio de Sobrevivência. Eu quero deixar alguns recados importantes antes do vídeo começar, para quem está acompanhando aqui o Meio de Sobrevivência. Eu tenho 2 livros publicados. Um é sobre a filosofia anti-apocalíptica do sobrevivencialismo e o outro é sobre saneamento ambiental rural, um guia para moradores do campo. E a novidade é que eles estão sendo disponibilizados aqui no YouTube, na loja do canal. O YouTube não havia disponibilizado essa função antes para mim e agora disponibilizou. Isso tem algumas vantagens. A primeira é para você, porque como aqui no YouTube eu tenho condições melhores de negociação, o valor aqui é 25% menor do que o que eu estava praticando na outra plataforma. Além disso, eu acredito que vai melhorar a divulgação do YouTube, dos meus vídeos, porque meus vídeos acabavam direcionando as pessoas para outra plataforma, e eu acredito que isso não é o interesse do YouTube, obviamente. Eu acho que essa plataforma nova ela é mais amigável, mais bonita, e eu consigo apresentar com mais clareza as informações sobre os livros. Além disso, os dois estão com capas novas, não mudaram o conteúdo. Que uma inscrita, uma amiga minha que é inscrita aqui do canal, que havia adquirido os livros, ela me mandou um feedback, disse que os livros eram excelentes, mas que as capas não condiziam com o conteúdo. E ela acabou me mandando 2 capas de forma voluntária, e eu acabei adotando essas 2 capas novas. Eu achei que elas ficaram bem mais bonitas mesmo. A bainha dessa faca é sensacional, a melhor que eu já usei. Geralmente eu acho isso mesmo, bainhas desse material plástico rígido, eu acho que são mais adequadas, principalmente para ambientes mais úmidos. Então, essa bainha aqui permite uma plataforma para você colocar uma bolsinha ou para você amarrar um paracorde, colocar alguns apetrechos. Ela tem aqui um furo para a saída da água. Ela tem esse passador para o cinto aqui, e tem um velcro e um botão de pressão. Então permite também você tirar e colocar a faca da cintura com maior facilidade. Eu prefiro esse tipo de passador de cinto do que aquele clipe que você coloca aqui no corpo da bainha da faca. Eu acho que aquele clipe, a faca fica alta demais na cintura. E com esse passador aqui, ela vai ficar na altura ideal. Ela tem essa presilha aqui, para a faca não ficar balançando e para ter uma segurança extra para a faca. Mas nem seria necessário, porque ela tem uma ótima retenção, que é na bainha mesmo. Então, se verificar aqui, ó, tem um clique, tem um encaixe, e a faca fica bem segura, ela não balança, não faz barulho. Então, isso aqui, se você vai pescar
por exemplo, no Rio Araguaia, Rio Tocantins, ou algum rio da bacia amazônica, vai pescar embarcado, entra e sai da água toda hora, e quer ter uma faca sempre com você, e não ficar preocupando se a bainha vai estragar, se ela vai ficar úmida, vai passar umidade para sua faca, eu acho esse conjunto aqui perfeito para isso. Ela é parafusada aqui, você pode regular, e é feita de materiais de grande qualidade. Ela não é feita de Kydex, é esse material aqui, tal de Secure X, que é uma patente da própria Cold Steel. Então realmente esse tipo de bainha aqui, para mim é o mais adequado. Eu gosto das bainhas em couro, eu acho que toda boa faca, ela deveria vir com a sua bainha em couro, feita à mão de preferência, sob medida, mas também deveria ter uma bainha em material sintético. O modelo é Leatherneck SF, SF de Semperfi. Leatherneck era um termo usado pelos fuzileiros navais americanos, os Mariners, desde pelo menos 1798. E ele remete a um colete que eles usavam em batalha, que tinha uma gola de couro rígida, que os protegia em combates com lâminas, o que é bem interessante para você colocar o nome de uma faca. E o Semper Fi seria uma abreviação de Semper Fidelis, que é sempre fiel, que é o lema dos fuzileiros americanos. Então eu acho esse nome bem interessante. Essa faca aqui lembra o desenho daquela faca da Ka-Bar clássica, mas eu inclusive prefiro esse modelo aqui, que ao longo do vídeo eu vou mostrando quais são os detalhes nela que fazem ela ser melhor para mim do que a original a Ka-Bar. A Leatherneck, ela tem 30 centímetros de comprimento, tem 17 centímetros de lâmina e outros 13 centímetros da guarda até o pomo. Ela tem 5 milímetros de espessura, a espessura que eu acredito ser a ideal para uma faca dessa. E ela é construída na estrutura monobloco. Aqui para vocês verem até onde vai o tangue da faca. E é um tangue bem generoso. Vai ter aqui 1 polegada de largura. E aí nesse ponto aqui, eu acho ela melhor que a Ka-Bar. E a Ka-Bar vai ter um tangue bem mais fino aqui. Eu até cometi uma injustiça quando eu falei dessa faca, porque eu achei que ela tinha um jogo aqui na guarda, e ela fazia um barulho, não sei se vocês vão escutar. Ela faz um barulhinho, mas esse barulho é do cabo. Esse cabo de borracha aqui, ele veio bem justo, mas aí com o uso, ele começou a ter um jogo aqui. Eu acho isso aqui um problema nessa faca, mas é um problema crônico. A SRK da Cold Steel também tem esse problema. À medida que você vai usando, esse cabo de borracha vai soltando o tangue e vai tendo um pequeno jogo. Eu particularmente não gosto nem um pouco disso. A faca pesa 295 gramas, que é um peso tranquilo para mim. Acho ela até um pouco leve, mas para uma faca de combate, ela precisa ser leve mesmo. Ela é feita no aço D2 alemão e fabricado em Taiwan, que também é ok, não é mais feito nos Estados Unidos, mas Taiwan tem ótimas fábricas, assim como as americanas, as europeias. Ela tem esse acabamento preto aqui, que eu gosto porque ele é liso, ele não é aqueles texturizados, eu detesto aquele tipo de acabamento. Esse acabamento aqui não é tão bom, por exemplo, quanto o que vem nas facas da Zaharov ou da Arkip, que eu já mostrei aqui no canal.
Ele tem uma facilidade de soltar mais do que das outras. Mesmo assim, eu gostei, achei ele bem ok. Você vê aqui nessa parte aqui onde ela toma mais porrada, já saiu bastante. Na ponta, ó, já saiu bastante. Mas mesmo assim, eu achei esse acabamento aqui ok. Como ela é feita em aço D2, que é um aço semi-inoxidável, basicamente nem precisaria dessa cobertura. Mas aí existe ela não apenas para reduzir a oxidação, mas também para ter esse efeito tático. Ela tem a ponta do tipo clip, inclusive é a minha preferida, e tem esse desbaste, esse fio falso aqui atrás, para favorecer a penetração. Mas ela deixa essa viga de aço até quase na ponta. Então, apesar de ser uma ponta bastante aguda, pode perceber aqui, tanto que essa ponta é aguda, bastante penetrante, eu acho também que ela guarda uma certa resistência. Inclusive para você usar essa parte aqui de marreta. Ela tem a quina viva, que serve para raspar, outro acessório que eu acho bem interessante. E diferente da Kabara original, que é no desbaste parcial flat, esse aqui é o desbaste hollow ground. É uma faca para perfuração e para corte, bem poderosa. Só que é um hollow ground bem fino. Não sei se você vai conseguir perceber aqui. Ele não é aquele tipo de hollow ground que é um pouco mais encorpado, típico das facas para você usar em campo, somente com madeira dura, coisa do tipo. Mas a têmpera dessa faca é excelente e ela é bastante resistente. Eu não vi problema nenhum em usá-la para serviços mais pesados. Inclusive tem um canal no YouTube, acho que chama Dutch Bushcraft Knives, dois garotos que fazem vários testes, várias facas gringas. Inclusive eles fizeram um teste com essa faca que estava com um pouco de preconceito, justamente por ela ser hollow ground e estilo militar, que não é o estilo que eles gostam. Mas se você assistir o vídeo, você vai ver que essa faca aguenta bastante. O desbaste não seria o ideal para fazer as atividades que eles fizeram, mas mesmo assim ela aguentou bastante. Tem uma hora que eles enfincam essa faca no toco, vem com a madeira gigante, bate nela aqui, e aí ela solta. O pomo, ele é preso num pino, aqui no tangue da faca. Ela solta pomo, cabo, e a guarda ficou presa. Eu achava que essa guarda era mais solta, não, mas aparentemente ela é soldada no tangue da faca. Outra injustiça que eu fiz com essa faca também, porque eu nunca havia visto ela por dentro. Eu achava que ela, como o tangue vem e reduz, para ele ficar escondido dentro da empunhadura, eu achava que tinha uma quina de 90 graus aqui. E isso geralmente é um ponto fraco na faca, principalmente na parte do ricaço. Mas essa não. Quando o tangue afina, ele dá uma arredondada e não deixa uma quina de 90 graus. Então, basicamente, essa faca aqui, apesar de não ser do tipo full tang, ela aguenta bastante. Ela tem essa guarda dupla, eu acho bem interessante, guarda dupla, quem acompanha os vídeos aqui sabe. Antigamente eu não gostava muito, mas hoje eu até prefiro facas com a guarda dupla. E ela tem uma pequena curva aqui, para você apoiar o dedo, para ter mais firmeza para usar o fio. Então eu gosto bastante dessa guarda. Protege bastante a mão. E ainda consigo apoiar o dedo aqui para conseguir usar a faca. Geralmente, quando a guarda é reta, você tem essa dificuldade aqui, né? Aqui tem um desbaste de alívio para você conseguir afiar. E o fio dessa faca é simplesmente impecável. Vai ter uma dureza aí em torno de 58 HRC. O cabo é nesse material emborrachado e ele é muito bom.
porque ele não vai absorver água, ele vai dar um atrito, vai dar um grip bem interessante para a mão. Ele é bastante durável. Essa faca aqui já tem um tempinho de uso, como vocês podem ver aqui. Ele é bastante durável. O único problema para mim é que com o tempo, à medida que você vai usando a faca, principalmente para bater, né? Ou bater nas costas dela, esse cabo vai dando uma afrouxada, então ele dá uma mexida aqui. Isso realmente eu não gosto muito, tá? Cold Steel tinha que conseguir fixar melhor esses cabos, que eu acho que é o grande problema das facas que usam esse tipo de cabo aqui, dessa marca. Aqui tem a logomarca da Cold Steel. Acho bem bonita essa faca também. E ela tem um acessório que eu gosto muito, que é esse tipo de pomo aqui. Ele é bastante largo para você bater. É um pomo que permite você apoiar a mão para fazer várias atividades, principalmente na posição de defesa, né? Quando você precisa empurrar a faca em direção ao adversário. Ele é muito bom para quebrar. Você pode notar aqui que eu já dei bastante porrada nessa faca. A tinta aqui não pegou muito bem não. Você vê que ela sai aqui com a unha, ó, diferente daqui. Aqui eles deram um tratamento melhor. Isso aqui não deve ser o aço D2, acredito que não. Deve ser um aço comum, 1020. Mas o importante é isso, ela aguenta bastante porrada. Esse pomo é bem útil e ele segura a minha mão na saída. Um acessório que eu gosto muito em facas. Apesar de eu preferir a Pantera Negra, existem atividades, como eu falei, que eu prefiro fazer com essa faca aqui, que são essas atividades mais aquáticas. Existem ambientes aqui em Goiás, no Mato Grosso, Tocantins, no Amazonas, Pará, ou seja, quando você vem subindo para o norte, onde você vai entrar e sair da água toda hora. Então você precisa de uma faca que não sinta a umidade. Então, além da bainha em plástico, ela tem essa cobertura aqui, é feita em aço D2, mas eu já fiquei uma semana com essa faca aqui dentro da água e ela não oxidou. Qual que é o problema da faca oxidar? Não é apenas a estética. A faca vai oxidar o fio também. E aí você tem que ficar refazendo e repondo esse fio o tempo inteiro. E essa faca aqui, basicamente, eu só passo ela na chara. Ela tem realmente um fio impecável. E esse conjunto aqui, principalmente, com esse tipo de bainha aqui, é o mais adequado para mim. Além disso, nesses ambientes, você vai ter muitos encontros com animais selvagens, sobretudo com onças. É sempre interessante você ter uma faca de combate o tempo todo presa ao seu corpo. Não apenas para se defender, mas para várias outras atividades. Eu vi um vídeo aí do Monge Preparado, ele contando a história que ele estava descendo com a esposa dele de caiaque em um rio. Tinha uma cerca de arame farpado atravessado no rio. E a correnteza começou a pressionar ele e a esposa dele contra a cerca. E o único recurso que ele teve foi tirar a faca e cortar esse arame. Ele até estragou um pouco a faca dele. Não era uma faca adequada para isso, mas a faca aguentou bem. Isso para vocês entenderem da importância de ter uma faca sempre na cintura. Por isso que eu acho que esse tipo de bainha aqui favorece bastante o uso da faca nessa situação. Além disso, no caso de um ataque de um animal, sobretudo de um grande felino, se esse ataque ocorrer, a única chance que você tem é de lutar contra o animal. Você não pode esperar que ele vai desistir sozinho. E aí, por isso que eu acho adequado uma faca de combate. Eu até fiz um vídeo sobre um protocolo de prevenção e defesa
contra ataques de onça. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você não conferiu, vale a pena assistir. Um vídeo completão, acho que ele tem 43 minutos, se eu não me engano. E eu tive consultoria de biólogos, e mateiros, ribeirinhos, roceiros, fazendeiros, pessoas que convivem com onça. Porque geralmente, principalmente na internet, as coisas são muito polarizadas. Então fica assim, o que o cientista acha e o que o morador do campo acha, e geralmente são informações antagônicas, e a gente fica perdido. Esse vídeo está bem legal, porque eu consegui amarrar e consegui reunir essas duas fontes de informação. Eu vou deixar aqui também o link para uma playlist sobre a faca de sobrevivência anti-apocalipse que eu estou fazendo aqui no canal. Tem vários vídeos legais, e aí se você não conferiu algum, vale a pena conferir. Meu nome é Daniel, este é o Meio de Sobrevivência. Agradeço a sua atenção até aqui. Meu objetivo com esse conteúdo é te demonstrar que mesmo no caos, você não precisa ser o predador do topo da cadeia alimentar. Mas você também não precisa ser uma presa fácil.